Olá, tudo bem com você? Nesta semana, nós, continuando aqui o nosso estudo da lição da Escola Sabatina do livro de Isaías, lição de adultos, porque a lição dos jovens está estudando ali o livro de Romanos, muito boa lição, por sinal, mas na lição 3 aqui, da lição da Escola Sabatina de adultos, o tema desta semana, quando o nosso mundo desmorona. Muito boa essa reflexão proposta aqui pela lição. Se você já estudou, deve concordar comigo. Fala aqui do rei Acaz, das escolhas que ele fez, de que forma podemos aprender também das lições que nos vem aqui da relação, da experiência vivida por Acaz e também a interferência de Isaías. O verso para memorizar é Isaías 7:9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Como fortalecer a fé para enfrentar os momentos de crise? Como fortalecer nossa confiança em Deus para enfrentar as situações difíceis que a vida muitas vezes nos impõe? É isso que nós meditamos, é sobre isso que meditamos essa semana, é isso que a lição nos traz aqui como reflexão. Domingo, perigo vindo do norte. Aqui nós vemos uma aliança, né, entre dois reinos do norte, a Síria e Israel, ameaçando então um reino do sul, que era Judá, e em lugar de Judá, que era um reino davídico, né, dali é que viria a linhagem de Davi, portanto Jesus, né, viria dessa linhagem. Em lugar de Judá se apegar aos fortes braços de Deus, às mãos poderosas de Deus, foram buscar ajuda de um inimigo terrível, o Império da Assíria, na pessoa do rei Tiglat-Pileser III. Então, muitas vezes, esse tipo de coisa também acontece no nosso tempo, né, em lugar das pessoas buscarem a Deus como sua força, seu amparo, sua fonte de poder, acabam buscando essa força buscando outros recursos, ou deixando Deus para recorrerem a Ele, né, como última alternativa, um Deus bombeiro que só serve para situações de desespero, de aperto, né? Então, o que Deus espera é que nós confiemos nele o tempo todo, mesmo em meio às crises, como veremos daqui a pouquinho aqui na própria lição. Então, é Síria e Israel aliados contra Judá. Judá, em lugar de buscar apoio em Deus, foi buscar do inimigo, da Síria, né? E isso, claro, que envolveria compromissos, envolveria talvez até uma diluição, né, da fé que ainda restava, se é que ainda tinham lá, porque Isaías ele denuncia muito, né, a apostasia de Israel. Acaz tentou fazer amizade com Tiglat-Pileser, o inimigo de seus inimigos. O poder da aliança sírio-israelita foi destruído. No curto prazo, parecia que Acaz havia salvado Judá. De fato, essa aliança fez com que os inimigos de Judá fossem derrotados. E no curto prazo, parecia que seria uma coisa boa, né? Só que não foi exatamente assim. Então, na lição de segunda, vemos que Isaías foi enviado por Deus para encontrar Acaz, para conversar com ele, e aqui usa uma ilustração viva, mais uma vez, né? Isso acontece aqui na Bíblia. Ele vai com o seu filho Sear-Jazub, cujo nome já era uma parábola viva, né, como eu disse, um remanescente, um resto volverá ou voltará. Então, uma fatídica mensagem acerca do cativeiro, já anunciando que eles iriam a cativeiro pela desobediência, pela apostasia, mas que do cativeiro voltaria um remanescente, voltaria ali um restante desse povo, né? A mensagem para Acaz era: depende de você, afaste-se dos seus pecados ou vá para o cativeiro, do qual um remanescente retornará. E a decisão sempre é nossa, né? Na Bíblia não existe essa coisa de predestinação, de que nós temos nosso destino traçado, né? Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Se não fosse assim, seria até algo estranho Deus enviar profetas para apelar para que mudanças fossem feitas, para que as pessoas se arrependessem, né? Deus usa profetas, Deus usa seus servos, justamente para que as pessoas possam receber a mensagem e tomar a decisão que elas têm que tomar. O finalzinho aqui da lição de segunda-feira diz assim, que não havia necessidade de Acaz pedir ajuda à Síria. Mas, para tomar a decisão certa, Acaz precisava confiar nas promessas do Senhor. Devia crer para permanecer. É o que está lá nos versos 4 a 9 do capítulo 7. Crer e permanecer. Ele devia crer para permanecer. As palavras para crer e permanecer
são da mesma raiz hebraica, da qual também vem a palavra que designa verdade, aquilo que é confiável. E a palavra amém, confirmar o que é verdadeiramente confiável, que é verdadeiro e confiável. Acaso precisava ter certeza para estar seguro, precisava confiar para ser confiável. Como podemos ter certeza de que Deus é confiável, de que podemos realmente confiar na voz dos profetas, na Bíblia? Precisamos conhecer a Deus. Ninguém confia em quem não conhece, não é verdade? Se eu lhe pedisse aí uma certa soma de dinheiro e você não me conhecesse, dificilmente você me emprestaria, se eu fosse um estranho, né? Agora, quando nós confiamos na pessoa e sabemos que ela é confiável, a coisa muda. E nós aí podemos realmente, quem sabe, emprestar alguma coisa ou nos relacionar, enfim. E esse relacionamento é que aprofunda a nossa confiança. Quanto mais conhecemos a pessoa, mais confiamos nela, ou o contrário disso, né? Então, para que nós possamos confiar em Deus, ter fé no nosso Deus, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos ler a Bíblia todos os dias, precisamos orar mais do que vemos, do que talvez estejamos fazendo, precisamos testemunhar de Deus para as pessoas, isso também é uma forma de aprofundar nosso conhecimento e experiência com Deus. Então nós precisamos desse relacionamento para ter confiança. Ninguém confia em quem não conhece. Pelo visto aqui, Acaz não tinha uma relação íntima com Deus, porque não confiou nesse Deus. Mas Deus então vem com uma segunda oportunidade. Olha como Deus é gracioso, Deus é longânimo. Ele oferece para Acaz uma segunda chance. E ele usa novamente o profeta Isaías para fazer um apelo aqui ao rei, né? Este foi um dos maiores apelos à fé já feitos a um ser humano. O Senhor estava pronto e disposto a esgotar todo o céu e a terra por um rei ímpio, se tão somente ele acreditasse em Deus. Veja, Deus dá a ele a oportunidade de escolher um sinal. Faça prova de mim. Que coisa fantástica, né? Quase que uma carta branca sendo concedida aqui ao rei. Claro que pedir sinais a Deus, não foi o caso aqui, porque Deus ofereceu, né? Deus queria que realmente o rei tivesse essa oportunidade, mas pedir sinais a Deus nem sempre é prova de maturidade espiritual. Eu passei por uma experiência interessante assim no começo da minha conversão. Eu era bem jovem ainda, e eu já havia estudado a Bíblia com os adventistas por quase 3 anos. Já conhecia muito bem as doutrinas bíblicas, já tinha percebido que aquilo que eu cria antes estava equivocado, comparando com a Bíblia. E uma certa ocasião, numa noite, eu sentei numa escadaria e olhei para o céu e pedi a Deus um sinal, que uma estrela, a estrela para a qual eu estava olhando, ela brilhasse mais forte, a fim de eu saber realmente se eu que eu tinha que tomar a decisão final e ser batizado, como adventista do 7º dia. Eu não olhei muito tempo para ela, baixei a cabeça envergonhado e disse para Deus: Senhor, me perdoa por essa falta de fé, porque eu já estudei a Tua Palavra, o maior sinal que eu posso ter são as revelações da Tua Palavra, as doutrinas que estão ali muito claras. Eu não preciso mais de sinal. O meu sinal, os sinais de que eu precisava já foram dados no estudo, nesses 3 anos de estudo. E é assim, nós precisamos de uma fé madura, precisamos conhecer a Palavra de Deus e ver que muitos dos sinais que talvez estejamos pedindo já nos foram dados, já nos foram revelados. Bem, para quem quer crer, basta uma evidência. E talvez até nem seja preciso evidências. Agora, para quem não quer crer, para quem insiste em não crer, aí um caminhão de evidências não é suficiente, né? Deus pediu ao rei que o provasse. Acaz nem sequer estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Ele fechou e trancou a porta do coração a fim de excluir a fé. Infelizmente, o rei Acaz, ele usou mal a sua liberdade de escolha, escolhendo não crer. E aí, quando Isaías volta a falar com o rei, ele diz algo interessante. Ele diz: olha, o meu Deus, não mais o seu Deus, como ele já havia dito antes, né? O meu Deus, ou seja, com essa frase, o profeta estava dizendo, reconhecendo, afirmando que o Deus de Acaz não era mais o Deus que ele mesmo, o profeta, seguia, porque Acaz havia rejeitado esse Deus. No capítulo 7, verso 14, lição de quarta-feira, nós encontramos aqui um outro sinal, só que esse sinal é diferente, né? Um filho seria dado como sinal. E a lição faz aqui uma série de considerações a respeito desse texto um pouquinho complicado, né? Mas diz assim no item 3 que Emanuel, e o nome desse filho é Emanuel, como você sabe que El em hebraico é Deus, né? Então Emanuel, Deus conosco, comumente traduzido como Deus conosco, refere-se à presença de Deus. Ele poderia ser o filho especial profetizado em Isaías 9 e 11. Se esse for o caso, sua sublime descrição como divino
e raiz de Jessé, como está em Isaías 11:10, supera tudo o que foi atribuído até mesmo ao bom rei Ezequias, como alguns tentam associar Ezequias como sendo esse Emanuel, né? Jesus é identificado como Emanuel, Mateus 1, 21 e 23, nascido miraculosamente de uma virgem solteira, mas comprometida. Ele é o Filho divino, Isaías 9:6, é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9:6. O rebento e a raiz de Jessé, Isaías 11, 1 e 10, Apocalipse 22:16. Talvez um Emanuel anterior, cujo desenvolvimento provasse a acaso a pontualidade da profecia, servisse como precursor de Cristo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, Gálatas 4:4, para nos dar a sua presença. Sem dúvida que Jesus é a presença de Deus encarnada, real, entre os seres humanos. Deus conosco ainda na parte de quinta-feira, lição de quinta-feira, aqui a promessa realmente, né, de que Deus estaria conosco todo o tempo até a consumação do século, como foi prometido no Evangelho, né? Que Deus não prometeu nos livrar de todos os vales de sombra da morte, todas as dificuldades, provações, mas prometeu estar conosco nesses vales, nessas provações, nessas dificuldades. Na verdade, a tradução mais correta aqui desse Emanuel deveria ser Deus é conosco, né? O verbo não está presente ali no hebraico, mas a tradução correta seria Deus está, Deus, ele é conosco, ele anda com a gente, ele nos segura nos braços quando necessário. Então, a grande promessa aqui é de que eu estarei com você. Infelizmente, a casa não quis saber disso, mas eu espero que você e eu queiramos, né, aceitemos o oferecimento de graça, de presença, de poder que vem de Deus. Quando os inimigos se levantarem contra nós, que nós possamos confiar no braço forte do Senhor, não nos desesperarmos e não apelarmos para coisas humanas, para muletas humanas frágeis, como fez o rei Acaz ao se associar com a Assíria. Possamos confiar inteiramente em Deus. Eu quero ler para você aqui, na parte de sexta-feira, no estudo adicional, um trecho aqui do Desejado das Nações, essa obra lindíssima de Ellen White, na página 19. Ela escreveu o seguinte: ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus é visto na face de Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra, obscurecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Então, o suprassumo dessa lição, quando o mundo desmorona, o que temos que fazer? Confiar no Deus que está conosco, no Deus que caminha conosco, no Deus Todo-Poderoso, no Emanuel. Não fazer como Acaz, fazer como aqueles que sempre confiaram em Deus e contaram com a ajuda desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e que você possa estreitar seu relacionamento com Ele para que a sua fé se aprofunde, sua confiança se fortaleça e você possa contar com esse Deus em todos os momentos, nos bons e também nos maus momentos. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, também a sua família.